Ô César, vamos lá, a bola tá com você. Semana começou quente com a informação de que a Fiesp iria divulgar um manifesto. Aí a Fiesp voltou atrás, mas o manifesto vazou, todo mundo leu, a imprensa publicou ou trechos ou o manifesto inteiro. O fato é que esse manifesto assinado por diversas entidades, entre elas a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, incomodou muito o governo. No conteúdo, eu pelo menos o que eu li, não achei nada demais, quero saber a opinião de vocês. Mas o conteúdo pedia ali mais harmonia entre os poderes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, para ele chegou a informação de que no manifesto havia críticas ao governo, críticas à política econômica. E aí ele, incomodado, mexeu lá os pauzinhos dele e mandou o recado para o presidente da Fiesp. Se o tal manifesto fosse publicado, fosse divulgado, Banco do Brasil e Caixa Econômica estariam fora da FEBRABAN. E aí o Paulo Scaff voltou atrás, né? Ontem mesmo ele anunciou que tinha suspendido a divulgação do manifesto. A FEBRABAN disse que foi a Fiesp quem articulou e produziu o manifesto e que ela não participou da elaboração do texto. No entanto, a FEBRABAN não retirou a sua assinatura desse documento, em que mais de 200 entidades de classe também assinaram. César, ajuda a gente a entender, ajuda o público a entender, primeiro, o que é a FEBRABAN, qual é a importância da presença da FEBRABAN nesse manifesto, por que esse conteúdo incomodou tanto ao governo e ao Paulo Guedes? Cara, incomodou tanto porque o governo está em maus lençóis e assumiu o golpe. Porque, como você viu, as palavras ali ditas no manifesto, elas foram super comedidas. Só pedia, sem citar o nome do presidente Bolsonaro, sem falar do nome de ninguém, só pedia mais harmonia entre os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Por quê? Qual que é a intenção? Sem essa harmonia, com tanta chance de ruptura, briga política, quem paga é o brasileiro. E não é só o brasileiro empresário, só o brasileiro banqueiro, é todo mundo que depende desses empregos. Com um ambiente tão horrível, que a gente vê num primeiro momento que parece coisa só de investidor do mercado financeiro, pega na veia do trabalhador. Quando você vê dólar subindo, bolsa caindo, investidor fugindo do Brasil e coisa desse tipo, isso significa menos geração de negócios e empregos aqui no Brasil. E isso nem o funcionário quer, nem o empregador quer. E aí o que pegou, que foi de relevante desse manifesto, é que antes alguns manifestos com o nome de um diretor de um banco, o nome de algum grande representante de alguma empresa, já se reuniam em torno de algum manifesto. Só que dessa vez foram manifestos assinados por instituições, federações, organizações de empresários de segmentos. A FEBRABAN é uma delas, é uma das mais relevantes do Brasil, porque ela reúne ali e defende os interesses dos bancos e do bom funcionamento do setor bancário, não é só interesse dos banqueiros, como alguns costumam resumir. E aí, o governo acabou assumindo o golpe. O Paulo Guedes fez o papel a que ele se presta, de um pouco mais do que um ministro decorativo da economia, para ir lá defender o interesse da reeleição do Bolsonaro. Afinal das contas, eu acho que ia fazer menos barulho se o governo não fizesse nada do que se tivesse feito. Então é por aí. Acabou a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, que resumidamente são instituições financeiras públicas, bem resumidamente, porque o Banco do Brasil não é exatamente isso, é uma instituição financeira de economia mista, aparelhados pelo governo, tudo aquilo que o Bolsonaro, pelo menos da boca para fora, dizia que não faria, que os governos anteriores fizeram, que era aparelhar as instituições públicas, colocando ali gente com interesses políticos, só comprovou que essas instituições estão aparelhadas e essas duas, Banco do Brasil e Caixa, ameaçaram sair da FEBRABAN, o que seria muito mais danoso para essas instituições do que para o setor bancário como um todo e para a FEBRABAN. Mas aí que no final das contas o governo fez o papel de fazer o marketing desse manifesto, porque talvez se não tivesse feito nada a gente nem estaria comentando aqui, seria só mais um manifesto, embora de muita importância. E deu no que deu, né? O Paulo Scaff, que é o presidente lá da Fiesp, que estava liderando politicamente a condução desse manifesto, acabou adiando a publicação, potencialmente justamente para o dia 7 de setembro, aí, aniversário da Grande Verdade. E ficou um climão entre todas as instituições que assinaram esse manifesto, porque eles ficaram sabendo pela imprensa que seria adiado. E repetindo, é um manifesto de suma importância. Ele defende os interesses
dos negócios dos brasileiros, defesa do emprego, defesa do bom funcionamento da economia, que é tudo que esse desgoverno não está fazendo. E aí, por sua vez, a Associação do Agronegócio acabou fazendo essas vezes que o Paulo Scaff não teve culhões para tocar em frente. E com a assinatura de várias instituições do agronegócio, a Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, a Biov, que é de óleos vegetais, a Associação Brasileira dos Produtores de Palma, a Crop Life Brasil e assim por diante, assinaram um manifesto nos mesmos moldes, defendendo a democracia, defendendo o bom funcionamento das instituições, que é tudo que a gente não está tendo ultimamente, né? Queria só lembrar um negócio aqui. O Paulo Scaff, ele não quer ser candidato a nada, não? Ele já tentou ser candidato a prefeito, ele já tentou ser governador. Ele não está candidato? Eu tô meio por fora, alguém sabe? Porque ele sempre até a última vez que eu vi, eu não tive essa notícia. Você sabe, Clayson? Governador. Ele quer ser governador novamente? Boa. Ele articula para ser candidato a governador de São Paulo, né? Agora, então isso explica alguma coisa, né? Explica bastante, porque basicamente a base dele, ela tem conservadores, né? Ela tem o pessoal da direita que dá a base dele, né? A gente não pode esquecer do que aconteceu com o Pato, né? Fica engraçado falar, mas acho que todo mundo vai se lembrar do Pato da Fiesp, né? E eles, de certa forma, eles endossaram essa manifestação que acabou trazendo o Bolsonaro, né? Aquela manifestação anti-PT e tudo mais. Então, eles têm uma certa semelhança política, vamos dizer assim, né? Então, está articulando. É bom a gente lembrar que, em tese, nós estamos ainda no final de agosto, Bolsonaro não tem um governador para São Paulo definido. Então, não é o Tarcísio? Ele não vai apostar no Tarcísio? O próprio Tarcísio não definiu a sua candidatura e para viabilizar uma candidatura em São Paulo não é tão simples, né? Especialmente em 2022, onde nós temos forças aí gigantes, né? O Alckmin, por exemplo, é um sujeito que tá vindo com muita força aí para 2022 e então, quer dizer, ainda temos muito o que falar, é tudo muito cedo ainda, mas o Scaff, ele entra numa brecha, talvez inclusive pensando até em fazer uma ponte com o bolsonarismo, né? Vai saber. Ô Clayson, sabe o que eu acho curioso, cara? Apesar do Scaff ter aí, tá à frente da Fiesp, etc., e defender, entre aspas, a ala conservadora, o negócio que eu acho que é muito interessante a gente prestar atenção é que setores que são tidos, resumidamente, e eu acho que esse resumo é muito grosseiro, como conservadores, já estão se posicionando contra, né? O agronegócio é muito visto como conservador e já está aí marcando o terreno, falando, pô, as coisas não estão funcionando com a gente. Febraban, Federação de Bancos, se a gente for fazer um olhar raso, conservador, também estão marcando contra, porque a coisa não está funcionando. E vale lembrar que agora está virando piada o Paulo Guedes Faria Loser, né? Vocês viram isso aí lá na Faria Lima. E tem um adicional aí, né? A gente às vezes confunde um pouco essa questão ideológica, a gente tem um conservador separado do liberal. O liberal, aquele liberalzão, esse já está fora já faz um tempo. Essa manifestação do dia 12, ela é uma manifestação de pessoas notadamente voltadas para a direita liberal e uma parte dos conservadores ali. Então, realmente, ainda tem muito... E a Fiesp e o Scaff estaria mais ligado a essa ala liberal, vamos dizer assim, da direita liberal. Então, realmente, a gente não sabe até que ponto ele está fazendo uma média política ou ele está sendo um covarde mesmo, porque a própria Febraban, ela não seguiu a orientação, ela manteve, então, endossada por essas 7 entidades do agro. Então, quer dizer, parece realmente que nessa história toda, essa refugada do Scaff só prejudicou a ele mesmo, vamos colocar assim, se ele quisesse se fortalecer em alguma questão. O que me chama a atenção nisso realmente é o medo, primeiramente o medo que o governo está tendo de ver os seus grandes apoiadores, o dinheiro indo embora, né? Então, aqueles grandes setores que bancaram o Bolsonaro em certa medida, que deram pelo menos o apoio para que o Bolsonaro se elegesse, e que são os donos do capital, esses estão indo embora. Então, assim, a Febraban já dá um indício. E necessariamente, aliás, não que estão indo embora necessariamente, eles estão pedindo o mínimo, o básico.
que é uma convivência harmônica entre os poderes. Eles estão pedindo democracia. É o básico, né? Agora, você vê o governo tendo medo desse tipo de manifestação, de gente pedindo democracia, pedindo harmonia entre os poderes, porque eles sabem que o país, sem essa harmonia, com os poderes se degladiando, é o que o César falou, o dinheiro vai embora, aumenta o preço do dólar, com isso aumenta a inflação, né? Vai aumentar o preço da gasolina, e aí vão querer culpar os governadores porque não tiram o ICMS, como se isso fosse culpa dos governadores. Enfim, os investimentos vão embora, ninguém ganha dinheiro, não tem geração de emprego. Então, o governo devia trabalhar pelo básico, e nem isso ele faz. Ele atua para, ao contrário, estimular o golpismo, acabar com a democracia. E o seu Paulo Scarpe acaba virando sócio disso. É isso que o Paulo Scarpe está virando. Ele está virando sócio do golpismo. Isso que significa essa manifestação do Paulo Scarpe. Quando você não defende a democracia, hoje não tem muita escolha. Ou você fica ao lado da democracia, ou você está jogando contra. Muito bem colocado, Paulo Tadeu. Isabela, como é que você viu essa história toda aí? O governo usar duas instituições públicas como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil para ameaçar uma entidade como a Febraban, olha, se vocês publicarem a carta, a gente está fora. Isso é muito errado, né? A verdade é que eu concordo totalmente com o Paulo Tadeu, e a verdade é que quando a gente olha o presente, a gente também tem no presente alguns indícios do que vai ser o futuro da economia no Brasil que são bem catastróficos, né? Porque a gente já tem a alta de combustível, né? R$7 o litro da gasolina, a gente já tem, né, os anúncios da alta da energia elétrica. Lembrando que combustível e energia elétrica impactam toda a cadeia de produção. Então, o feijão que a gente come vai ficar mais caro porque custa mais caro a energia, custa mais caro ele chegar na nossa mesa. Então, tudo, absolutamente tudo. Água, né? Então, tem a possibilidade de ter racionamento de água. Então, quer dizer, coisas que são muito básicas de qualquer geração de renda na economia, desde pequenos empresários, pessoas que trabalham por conta, até grandes indústrias, que energia elétrica, água e combustível estão ficando cada vez mais caros, a ponto de ficar inviável para pequenos ou médios empresários. E isso também impacta, né, os grandes empresários. Então, quando a gente olha o cenário, ele está muito grave do ponto de vista da economia. Então, ele é catastrófico no sentido político, no sentido da democracia em si, da relação dos três poderes. Há uma erosão da democracia muito grande, mas há também uma erosão da economia, né? Então, a gente tem aí um cenário que, para os especialistas, né, eles vão vendo que cada vez está ficando cada vez mais difícil, mesmo do ponto de vista estritamente econômico, sustentar esse projeto. Se o manifesto da Fiesp não saiu, esse que a Febraban estava dentre os signatários, a turma do agronegócio com eles foi diferente. A ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, e com outras entidades, eles sim publicaram uma carta ontem também em defesa da democracia no Brasil. Os representantes dizem que o Brasil é muito maior e melhor do que a imagem que tem projetado ao mundo e que isso está custando caro e levará tempo para reverter. O documento cita que há mais de 3 décadas o Brasil tem alternância de poder e eleições legítimas e frequentes. Ô César, tá pegando no bolso, né? A real é essa, né? Tá pegando no bolso do agronegócio, tá pegando no bolso do sistema financeiro, dos banqueiros. E quando dói no bolso, esses caras resolvem se mexer. Não é isso? Tá pegando no bolso e, pior ainda, tá pegando na perspectiva futura de rentabilidade dos negócios. É para isso que a galera tá olhando, falando, isso aí vai dar bosta e daqui para frente a perspectiva é a gente não se recuperar disso. É para isso que essa galera tá olhando, é para isso que os empresários olham, é para isso que o mercado financeiro olha, e não à toa a nossa bolsa tá andando de lado, se não caindo esse ano, enquanto as bolsas internacionais estão evoluindo, estão se recuperando da crise. Ô Clayson, se o governo foi contra o manifesto da Fiesp que pedia harmonia entre os poderes e se manifestou contra também a carta do agronegócio que pede a defesa da democracia, pela lógica, eu sou obrigado a entender o que o governo Bolsonaro é contra a democracia e contra a harmonia entre os poderes, é isso? É exatamente isso. Sabe, Aldo, eu não tenho como discordar de você. Pelo seguinte, nós tivemos há um tempo atrás
um deputado estadual aqui de São Paulo, Douglas Garcia, que fez uma movimentação completamente estúpida. Inclusive, ele está sendo condenado, foi condenado a indenizar as pessoas, porque ele fez um dossiê contra pessoas que estavam pedindo. Olha o apelido do dossiê, é o dossiê antifascista. Então, ele fez um movimento contra as pessoas antifascistas. Então, quer dizer, é tão maluco quanto isso que se repete. O bolsonarismo, ele tem essas questões. Então, quer dizer, você não pode ser... Se você não é... Quer dizer, se você está sendo contra uma pessoa que é antifascista, o que você é? O que você está defendendo? Porque ele é antifascista, você está contra ele? Então, qual que é a história? E o Douglas Garcia, ele é um reflexo, né? O deputado estadual. Ele é um reflexo do que está acontecendo agora. Nós estamos tendo uma resposta que nesse caso aqui não tem nome do Bolsonaro, não tem nome de partido político, não tem nome de nenhum político, é uma defesa institucional, não tem sequer uma alusão à instituição Presidência da República. Eles inserem ali os 3 poderes. Então é algo completamente aberto, válido, importante. E outra coisa, Aldrin, é uma sinalização, Aldrin e amigos aqui da bancada, é uma sinalização para uma moderação. É só isso, eles nem estão pedindo para que não haja determinadas ações. Falar, baixa a bola um pouco, vamos deixar o ambiente mais pacífico, como o próprio César falou, a situação está muito acalorada e ninguém está sendo, de alguma forma, beneficiado com isso. Eu não acredito que nem o próprio Bolsonaro se beneficia com o que está acontecendo. Ele movimentar esse 7 de setembro da forma como está sendo movimentado, onde nós temos aí praticamente a venda esgotada de fardas. As pessoas vão no dia 7 de setembro agora com fardas militares sem serem militares. É uma manifestação, quase que uma festa fantasia. Então, quem ganha com isso? Eu não acredito que seja o Brasil, porque nós já estamos vendo a perda disso. Não acredito que seja o Bolsonaro nem o bolsonarismo. Então não faz sentido você ir contra a democracia, você ir contra aqueles que são antifascistas. Não faz o menor sentido. Eu queria só, para encerrar esse assunto da carta do agronegócio, a carta da Febraban, eu queria convidar o ouvinte para dar uma olhada lá no nosso canal. Quase um ano atrás, a gente entrevistou aqui o presidente da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, o senhor Marcelo Brito, que estava ontem no Roda Viva. Ele que é o principal articulador aí dessa carta publicada ontem pela turma do agronegócio. A entrevista é sensacional. O Marcelo Brito, acho que o Paulo Tadeu estava nessa entrevista nesse dia, não estava? Estava, sim. Estava, sim. É um cara inteligentíssimo, um cara muito articulado. Ele fez colocações muito interessantes a respeito, inclusive, de coisas que a gente está vendo agora em relação ao meio ambiente, em relação à política externa. Ele falou isso lá atrás, que a imagem do Brasil estava muito ruim, que as pessoas de bem do agronegócio estavam perdendo dinheiro, os negócios estavam dando sinais ali de que as coisas iriam piorar. Isso quase um ano atrás, ele falou. Então dá uma olhadinha lá no nosso canal, youtube.com/Grande Verdade, procura lá Marcelo Brito, você vai ver a entrevista com o presidente da ABAG, foi muito legal. A Grande Verdade.